Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, aos telespectadores que nos acompanham pela internet. Declaramos aberta a 30ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. Virtualmente, a presidência convida o vereador Adilson Girardi para fazer a leitura do versículo bíblico. Provérbios, capítulo 21, e verso de número 5. Diz assim: os planos elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Está lido, senhor presidente. Ok, obrigado, vereador Adilson Girardi. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata da 29ª sessão ordinária realizada em 18 de maio de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Vereador Jânio Xereda. Boa tarde, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores e todos que acompanham essa sessão online. Recebemos do vereador Mauricinho Soares o projeto de lei número 50/2020, que denomina servidão Manuel Gomes de Freitas, no município de Joinville. E era o que constava nessa secretaria, senhor presidente. Ok, obrigado. Horário destinado aos partidos. O vereador Roque Matei pediu para o MDB falar por último. PDT, por 3 minutos. Abro mão, senhor presidente. Cidadania. Também, senhor presidente. Abro mão. Abre mão. O PROS. Vereadora Tânia. PROS? Desculpa, Paraíba, desculpa. Abro mão, senhor presidente. Perdão, vereadora Tânia. O PSD, vereador Fábio. Abro mão, presidente. Abro mão. Ninguém quer falar hoje. O PL, vereador Maurício. 6 minutos. Bom, boa tarde a todos. Quero saudar aí o presidente, as vereadoras, os vereadores, os funcionários da Casa Legislativa, como também o público que nos acompanha aqui pelo site, né, da Câmara, como também no YouTube. Presidente, o primeiro assunto que eu tenho a tratar é referente a uma solicitação que nós mostramos há mais de um ano atrás. Ali perto da prefeitura, naquela ponte, há um muro, e esse muro ele rachou. Estava sujeito a cair a qualquer momento. E nós, naquela época, fazíamos a solicitação, inclusive foi notícia do jornal A Notícia, e fazíamos a solicitação pedindo à prefeitura que arrumasse, consertasse, porque fica ali na frente daquele monumento aos imigrantes, né, que chegaram a Joinville, a barca, e ali fica feio, no centro da cidade. Aliás, o centro da cidade é um caos, né? Já basta o Rio Matias e agora também esse muro. Pois bem, em fevereiro deste ano, ele acabou caindo. Até eu pedi para colocar a imagem, se puderem colocar a imagem aí no telão, eu pedi para que fizesse, não sei se está preparado, se está pronto lá para colocar essa imagem. A minha assessoria pediu aí a técnica que colocasse. Eu vou falando, se tiver, coloca a imagem. Só um pouquinho, né? Vereador Maurício, só um pouquinho. João, não recebemos? Vereador Maurício, a informação é que aqui a técnica não recebeu, dá uma consultada com os seus assessores. Tá. Então, vou consultar, verificar se foi mandado. Bom, então, esse muro, ele veio a cair agora em fevereiro. Fevereiro ele caiu, está lá feio, né? Muito feio. Já basta aquele prédio verde lá, que a qualquer momento também pode haver uma surpresa aí. Mas esse ali caiu, né? Então, previa-se aí um valor de 283 mil para conserto da parte que desabou no Cachoeira, do Rio Cachoeira.
Pois bem, não vai ser mais feito. Não foi feito e não vai ser mais feito. Notícia do Jefferson Saavedra, colunista do NSC, do jornal Notícia, diz o seguinte: após coronavírus, Prefeitura de Joinville suspende 19 licitações e segura despesas de 38 milhões, entre elas a do conserto da parte dos 5 metros do muro que desabou. Ali tem o problema do muro e também da ponte. Vocês lembram, já mostrei aqui, há mais de um ano atrás, a rachadura que tem naquela ponte, por baixo, passando o barco ali, passou, filmou, tem a rachadura. Então, mais um problema no centro da cidade de Joinville, que é o desabamento do muro e que não vai haver conserto, infelizmente. E aí eu quero agora me reportar a questão das obras do Rio Matias na rua Jerônimo Coelho. Mas vamos, desde o início, fazer aqui um retrospecto de que começou 7 anos atrás. 7 anos atrás, em 2013, mais 2014, que começou realmente, as obras aqui da rua Otto Bendo. E aí o vereador Ninfo, que é morador aqui perto, eu também, acompanhamos e vimos que a obra do Otto Bendo, os moradores fizeram manifestação, reuniões, era promessa e não terminava nunca. Mas quando terminou, teve um problema, fizeram a rua Fernando Noronha, porque, segundo consta, houve um problema de projeto e lá também a rua teve dificuldade, teve problema, alguma coisa aconteceu, que fizeram uma intervenção na rua Fernando Noronha, gastando a mais um valor do que estava previsto. Todos acompanharam também na rua Jacob Rensen-Rude, com entroncamento ali com a rua principal, onde que tinha uma passagem terrível que sai lá na via gastronômica, na Visconde de Tauná. Na Conselheiro Arte, ou o Expedicionário Rhodes. A passagem ali foi um trauma, ainda é hoje. Até hoje não terminaram essa rua, outro problema. Tá, vai para frente e entra na Jerônimo Coelho. O Jerônimo Coelho vai fazer 3 anos. E aí a surpresa toda e que está nos deixando preocupadíssimos. Quando a gente sabia, falávamos aqui, mas disseram, não, vai ser feito, vai terminar. E agora o vereador disse o seguinte, olha, vai ter que ser refeito, porque o que colocaram de material é, de exemplo, a galeria que era para ter lá 45 centímetros de espessura, tem 3, a ferragem não foi colocada a quantidade, disseram assim, apavorados, está todo mundo assustado, os moradores, comerciantes, e ele falou também, palavras do vereador Mauricinho, que escutou da equipe de engenheiros e do Romualdo, que disse o seguinte, que vai ter que refazer essa obra. E vocês imaginam agora tirar as galerias da rua Jerônimo Coelho, que já está lá parada há 3 anos, os comerciantes todos desesperados, ali atravessa a Bacma, parada, mais a estação ali, terminal de ônibus, precisando fazer uma frase para vocês, que não tem mais como esperar. É necessário fazer uma investigação maior, o que aconteceu, o que está acontecendo, porque a obra já vai passar do valor orçado há muito tempo. Vai ser mais dinheiro da prefeitura, que não é só do governo federal, os aditivos que vieram, tudo isso precisa ser investigado. E a Câmara de Vereadores não quer investigar. E hoje teve uma esperança. 6 vereadores já estão certos para criar a CPI para investigar mais a fundo. E agora o vereador Jaime hoje, então, sinalizou na Comissão de Legislação que deve assinar e vai dar uma resposta amanhã. Espero que essas 24 horas, já disse para o Jaime, não vai servir para que haja aí uma procura pelo vereador Jaime para demover ele disso. Espero. Agora, a CPI vai servir para nós cumprirmos o nosso papel de investigação. Não tem mais como esperar, ou senão nós não estamos fazendo o nosso papel de vereadores. Obrigado, presidente. Divulgar. PSDB. Quem fala? Quem? Levanta o dedo, gente. A vereadora Iracema. Iracema.
Só um pouquinho, nós vamos liberar aqui. Tá dando um timingzinho aqui, atrasado. Contratempo. Vereadora, a senhora consegue liberar a sua tela aí? Na sua tela, liberar o microfone? Está liberado. Boa tarde. Agora sim. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras e o povo de Deus que nos ouve. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna também hoje, como líder comunitária que sempre fui, sou ainda, muita reclamação sobre o posto de saúde. Eu gostaria que desse uma olhada com carinho nisso aí, porque hoje eu acho que umas 5 pessoas ligaram para mim, que eles chegam lá com problema, acho que é no PA, nos postinhos, e segundo, eles dão preferência para o coronavírus. Eu sei, nós sabemos, nós conhecemos o problema do coronavírus, que é gravíssimo, nós temos que ter consciência, respeito, mas também não podemos deixar as pessoas outras com outros problemas sem atender. E segundo, lá no Jardim Iriú, tem bastante gente lá que pode atender. E segundo, lá eles não atendem por causa do coronavírus. Então, eu queria pedir para o Jean, né? Eu sei que ele é um ótimo secretário, eu até dou os parabéns para ele pela luta dele, mas ele precisa também olhar isso aí. Uma outra coisa também, mês de março, eu tinha feito um pedido para o executivo, porque estava faltando enfermeiro, e hoje, graças a Deus, ontem à noite a gente soube que estão pegando, né, gente, enfermeiros, contratando, né, fazendo seleção de enfermeiro, de psicóloga. Fiquei muito contente com isso também, porque, na verdade, nós necessitamos desses profissionais da saúde a mais dentro dos nossos postos de saúde e nas nossas comunidades. Muito obrigada, senhor presidente. Era só isso. Tempo partidário do PSDB, quem vai falar ainda? Vereador Facchini. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quero também cumprimentar o público que nos acompanha através dessa plataforma virtual e a todos os técnicos dessa casa. Ontem, durante a sessão, eu pedi pela ordem, após o momento da palavra livre, e eu fazia um apelo aos colegas vereadores, especialmente ao vereador Roque Matei, que preside a Comissão de Finanças, para que pudesse chamar uma extraordinária da comissão, tratando uma emenda que trata eu diria, uma emergência no que se refere ao combate à dengue em nossa cidade. Não é segredo para ninguém, essa luta a gente vem travando há muito tempo, né? Lamentavelmente, fomos pouco ouvidos pela administração pública, pelo Executivo Municipal, mas agora é hora de nós esquecermos tudo isso e trabalharmos de forma conjunta para que possamos superar esse momento tão difícil que a nossa cidade vive. Só para que tenhamos mais uma vez aqui o registro, no último dia 13 de maio, ou melhor, no último dia 13 deste mês de maio, os números nos dizem que mais de 2.300 pessoas da nossa cidade já foram positivadas com a dengue. E nós tínhamos, naquela data, 3.000 pessoas aguardando uma resposta do exame. Ou seja, nós sabemos que já passamos das 5.000 pessoas que foram contaminadas com a dengue em nossa cidade. E a emenda que propus já no ano passado, e que já foi votada, já foi apreciada e aprovada pela Comissão de Legislação, o vereador Richard deu essa agilidade ainda na reunião de ontem, com a parceria e a compreensão de todos os colegas vereadores daquela comissão, vai dar a garantia para que o agente possa, numa reincidência, multar aquele cidadão, aquela cidadã que faltar com a corresponsabilidade em relação ao cuidado com os espaços, né, que propiciam a proliferação do mosquito da dengue. Isso é de extrema importância, é necessário. Não é um apelo do vereador Facchini, é um apelo do agente que vive o seu dia a dia, que faz do seu trabalho um instrumento de combate à dengue. Foi deles que chegou em nosso gabinete o apelo para que pudéssemos emendar uma lei que já é de nossa autoria e que foi aprovada
pelos colegas vereadores da legislatura passada, em 2015. E só para que tenhamos aqui esse registro, depois dessa lei aprovada, quando conseguimos pautar na cidade a questão da dengue, nós tivemos uma diminuição significativa no número dos focos em nossa cidade. No ano passado, nós tivemos mais de 3 mil focos e somente 4 pessoas que adquiriram a doença aqui em Joinville. Este ano, vamos chegar a 5 mil rapidamente. Pode escrever. A próxima contagem, que deve ser agora quarta-feira, nós vamos beirar as 5 mil pessoas positivadas para dengue em nossa cidade. Então, aqui eu quero mais uma vez fazer um apelo aos colegas, aos amigos vereadores que compõem a Comissão de Finanças, de forma muito especial ao vereador Roque Matei. Por favor, chame uma extraordinária, aprecie essa emenda, que não é um apelo do vereador Rodrigo Facchini, é um apelo do agente epidemiológico, é uma necessidade de toda a cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, tempo partidário, vereador Aldir. Abre lá o Aldir. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipes que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, eu acompanho muito o blog do jornalista conceituado, jornalista Antônio Neves, e no seu blog estava colocado lá que a prefeitura anula o empenho do contrato 075 de 2020, o qual este empenho ele seria contratado 40 respiradores de 20 de 4 de 2020 a 20 de 10 de 2020, no valor de R$ 2.880.000. Como nós temos a comissão que está acompanhando a questão do coronavírus, eu gostaria muito que faça um requerimento para que a comissão ouça o secretário da Saúde ou o secretário da Administração para ver quais as razões que levou a prefeitura a cancelar esse contrato na ordem de R$ 2.800.000 para a contratação desses aparelhos para 6 meses de uso. Então, senhor presidente, esse é o nosso papel, é o papel que o vereador deve desempenhar. Portanto, senhor presidente, é estranho que se contrate e, logo em seguida, estornam o empenho ou suspende o empenho de um valor significativo para a contratação, a locação de 40 aparelhos de respiradores. Obrigado, senhor presidente. Ok. O PSL, vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e quem nos assiste pelo YouTube. Hoje é o Dia Nacional da Defensoria Pública. E se tratando de políticas humanitárias, eu quero aqui parabenizar a todos os profissionais de direito que atuam nessa área. Desde 1988, pela Constituição, já existe a Defensoria Pública em Santa Catarina desde 2012. Então, hoje eu quero parabenizar as pessoas que atendem a comunidade que não tem condições de pagar um advogado particular e vão buscar no fórum os seus direitos, os seus problemas através da Defensoria Pública, né? Todos os profissionais de direito, a minha gratidão pelo trabalho que fazem. Outro assunto que eu tenho é sobre o CBE. Hoje nós mandamos um ofício ao magistrado no fórum, relatando, né, em cima qual foram as consequências que esse processo ocasionou aos animais. E, ao mesmo tempo, né, que se cumpra
até porque é um processo, mas que também tenha alguma alternativa, né? Algo intermediário para que os animais não sejam lesados, o que está acontecendo hoje, né? Só hoje pela manhã nós tivemos 3 casos, fora o que se passa na rede social de animais atropelados ou machucados, que precisa de atendimento e infelizmente não tem. Então nós fizemos um apelo para que fosse avaliado isso aí e que o processo tramite mais, que tenha todo o procedimento judicial, mas que também tenha uma intermediação em relação para que o CEBEA continue atendendo. E também fizemos um requerimento na Comissão de Urbanismo para que na próxima terça-feira tenha uma discussão junto com os procuradores do município, também com a SAMA, para que o que está sendo feito para viabilizar esse atendimento, né? O processo continua, mas nós temos que ter uma ação, um plano B, para que os animais possam causa animal. Era isso. Obrigada, senhor presidente. O PSC, vereador, quem vai falar? Abre do Jaime. Fala, vereador, que queira falar do PSC? Não, vereador Lio, também não. Vereador Lio? Não. Então, senhor presidente, eu vou usar a palavra. Cumprimentar Vossa Excelência, como cumprimento todos os demais vereadores, vereadoras, e aqueles que nos acompanham por esta plataforma virtual. Volto a debater e discursar referente à questão do transporte coletivo. As pessoas que estão no dia a dia nos cobrando. E cobrando também dos senhores vereadores, não só de mim. Não podemos aceitar que o transporte coletivo não esteja em funcionamento. Não podemos. É uma razão de poder novamente bater nessa tecla, como Vossas Excelências também têm batido. O trabalhador precisa e tem direito na Constituição o dever de ir e vir. Ainda mais para sustento das suas vidas, que é o trabalho. Veja só a responsabilidade maior que é o trabalho, é a sobrevivência, não é o passeio, o lazer, que faz parte também da nossa vida, do cotidiano nosso, mas é para o alimento, o sustento na mesa para os seus filhos. Então a responsabilidade é muito grande. Tudo voltou ao normal. Joinville, graças a Deus, está sendo bem controlada a questão da coronavírus. Está controlado, graças a Deus. Esperamos que continue assim. Temos o problema da dengue que está aumentando. Isso é sério. É muito sério, seus vereadores. Nós sabemos que é sério. Ninguém quer isso. Nenhuma cidade sair em primeiro lugar no Brasil como a primeira cidade com a questão da dengue. É sério também. Mas eu estou citando essa questão do transporte. Tinha na Comissão de Combate ao Coronavírus um encaminhamento para ir ao governador, bater na porta do governador. A Câmara fez uma moção, talvez não recebemos nem o retorno ainda, é um papel. Agora, bater na porta seria diferente. Se atendesse ou não, era outra situação. Mas o governo não fomos liberados para ir até o palácio onde está o governador. Isso é ruim. A Câmara tomou seus posicionamentos, nós sabemos. Vossa Excelência, presidente, fez uma moção com assinatura de todos os vereadores. Cada um dos senhores representa o número da população e, no total, preenche todos os habitantes de Joinville. E nós deixarmos o trabalhador sem o ir e vir, ter mais essa dificuldade de poder pagar um outro transporte para ir ao local de trabalho. Chegamos acima dos 35, quase 40 mil desempregados em Joinville. Então, analisa
Isso não é fácil. Muitos até perderam por problema de transporte. Outros pela pandemia. As consequências estão aí. Mas hoje, como está tudo liberado, tudo em funcionamento, e o transporte não funcionando. Então, que essa casa que representa muito bem a sociedade joinvilense, cada um com seus segmentos fortes, essa casa política, se essa casa não fizer algo nesse sentido, poxa, poderia encher um micro-ônibus e toda a Câmara lá na frente do Palácio do Governador. Eu vi que disseram que o governador não iria atender esse momento que ele está passando, mas atende sim, mas o gesto da casa, existe o gesto nobre, mas eu não digo gesto nobre aqui. Aqui é pela sociedade, é pelo povo. Nós estamos aqui defendendo o povo, por isso estamos aqui. Cada um tem suas ideias, suas ideologias, o partido, mas esquece tudo isso nesse momento. Nesse momento, nós temos um inimigo muito forte, que é o coronavírus, mas nós precisamos também saber que a população precisa do seu trabalho e como foi liberado, eles precisam ir ao local do trabalho. E o transporte é essencial, é o transporte municipal. Não é interestadual, nem intermunicipal, é ao municipal. E como o próprio Supremo já deu autonomia aos municípios, para que possa liberar, mas nós, que representamos o povo, vendo o trabalhador com dificuldade de ganhar o seu pão de cada dia, o trabalhador que paga os seus impostos, muitas vezes com até dificuldades, eu fico, presidente, sinceramente, nobres pares, vossas excelências que me conhecem, eu estou triste ainda e muito aborrecido, porque a comissão que foi formada, que é para tratar desses assuntos, outros mais, não conseguimos ter deliberado algo que não é do Jaime Evaristo, ou do vereador Jaime Evaristo, não, é de todos nós. É o combate em prol do coronavírus, e dentro desta comissão trata-se de transporte coletivo. Transporte coletivo, trata sobre isso. Com restrições, com todo cuidado, como outras capitais também voltaram. Então, mais uma vez, eu tenho que falar sobre isso, porque fui cobrado também. As pessoas perguntaram por quê. O que a Câmara está fazendo? Temos que se divulgar mais na questão o que a Câmara fez através de uma moção. Mas Vossa Excelência, senhor presidente, como presidente desta casa, Vossa Excelência que está nesse posto, Vossa Excelência que conseguiu estar aí como nosso presidente, faça uma comissão, vamos ao governador, vamos discutir sobre isso. Quantas vezes essa casa foi para discutir segurança? Essa casa foi para discutir os bombeiros de Joinville. Não era só a SIG lá, não. Não era só a segurança e a SIG. Não, foi a Câmara. A Câmara não tirou o pé daqui para ir até lá, poder bater na porta. Eu acredito que se o governador não respeitasse Joinville, estaria desrespeitando Joinville, os votos que ele tirou aqui. Eu acredito que ele ia agendar uma reunião com essa casa. Nós representamos o povo. Ele não atende o povo, mas atende quem o representa. E nós representamos. Se for qualquer munícipe marcar uma audiência, não vai ser atendido. Agora, essa casa tem um respeito muito grande. E nós representamos toda a sociedade joinvilense. Então, por isso, para que haja algo de ação dessa casa. Ou cobramos também o envio
da proposição de Vossa Excelência, de todos os vereadores, o retorno, o que ele respondeu na questão daquela moção, para que a gente possa dar um direcionamento. Não podemos ficar mais um mês, 2 meses, dessa forma. O trabalhador precisa trabalhar e ele precisa do transporte coletivo. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Jaime. Ok, agora o MDB, por 18 minutos. Quem vai começar falando? Quem vai falar do MDB? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadoras. Boa tarde, vereadores. Eu tenho rapidamente aqui 2 assuntos para comentar. O primeiro diz uma visita que realizamos na Escola de Ensino Médio Bailarina Liselotte Trix, e conversamos lá com a diretora, a professora Cleci, também com as suas auxiliares, a professora Ângela, a professora Mirques, que fazem parte da direção daquela escola situada no bairro Vila Nova e que hoje conta com 1.014 alunos no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio da região do Vila Nova. E fiquei bastante surpreendido, surpreso com a qualidade do trabalho que a equipe de professores e direção daquela escola vem realizando à distância, trabalho online, trabalho de acolhimento, né, dos trabalhos dos alunos, o trabalho de entrega de todas as tarefas, né, para aqueles alunos que não têm internet, as tarefas são entregues impressas, o trabalho de devolutiva, né, que são os trabalhos impressos que são devolvidos para a escola, e os formulários online que os alunos preenchem durante a semana e devolvem para a escola. A escola vem fazendo um excelente trabalho, acompanhei na tarde de ontem, né, uma parte dessas tarefas junto à direção escolar, e assim fiquei orgulhoso do trabalho que esses professores vêm desempenhando. Na semana que vem nós já temos uma agenda também com a direção de algumas escolas municipais, tenho certeza que também lá nas escolas municipais nós também temos um atendimento de excelência nesse momento aí dessa pandemia, para garantir, né, o ensino, a continuidade do ensino para essas crianças, tanto do bairro Vila Nova como de toda a Joinville. Então, quero deixar aqui os meus parabéns, né, neste momento para a direção da Escola Bailarina, na pessoa da diretora Cleci e das suas auxiliares, a professora Ângela e a professora Mirtes. Parabéns pelo trabalho de vocês, a comunidade também agradece. Segundo assunto, quero também fazer referência, né, a uma participação importante da comunidade nas obras de pavimentação comunitária. Na semana passada, nós tivemos a conclusão de mais um desses trabalhos na região do Vila Nova, né, que foi na rua Francisco Moser. A rua Francisco Moser é uma das ruas mais antigas do bairro Vila Nova, juntamente com a rua Marco João Serafim. Elas compõem, né, as 2 ruas das primeiras desde a fundação do bairro, juntamente com a rua 15 de novembro. E na semana passada, através de uma parceria com moradores, subprefeitura, foi concluído, então, um trecho de quase 600 metros de pavimentação asfáltica. A gente encaminhou uma foto aí, se a técnica puder colocar lá. É uma alegria muito grande, né, a gente acompanhar a conclusão de um trabalho que levou quase um ano, né, desde o momento da adesão junto aos moradores, o momento das reuniões, da busca, né, de ajuda na prefeitura para que a obra pudesse ser concluída, e aí chega o momento, né, em que a empreiteira vai na rua e coloca a capa asfáltica na rua, os moradores saem na porta, no portão, contentes, né, mesmo pagando a sua parcela, numa parceria que é meio a meio, né, metade da prefeitura, metade do morador. O morador sai para a rua e fica satisfeito porque ele vê ali o resultado, né, de um empenho de quase um ano de trabalho sendo concluído. Então, meus parabéns a todos os moradores que conseguiram, né, essa aprovação da adesão naquela via, e dizer para a comunidade do bairro Vila Nova que já na semana que vem, a subprefeitura, né, que vem realizando um grande trabalho na região do Vila Nova, foram até agora, essa é a foto, né, da rua Francisco Moser, uma das mais importantes do bairro, ficou muito bonita a rua, né, muito bem executada, né, pela empreiteira. Subprefeitura, desde 2017, já realizou, com a participação da comunidade, que é indispensável, aproximadamente 120 ruas com pavimento, seja com lajotas, ou seja com asfalto. Então, isso nunca aconteceu na história do bairro Vila Nova. Em 4 anos, né, a subprefeitura conseguiu, junto com os moradores, pavimentar mais de 100 ruas. Então, é uma vitória.
Ainda falta um pouquinho, uns 20% ou 30%, a área urbana com pavimento, para depois, né, a prefeitura se preocupar com outras questões importantes, que são as calçadas, as ciclovias, as ciclofaixas, as áreas de lazer. Então, tem bastante trabalho para fazer ainda e eu tenho certeza que a comunidade está satisfeita. Obrigado, senhor presidente. Richard. Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero aqui tomar um pouco do tempo, não sei se vou conseguir falar em todo o tempo, nosso presidente, mas depois eu posso encerrar como líder na outra tocada, quando abrir a palavra aos líderes. Mas eu quero aqui ler especificamente um documento assinado, votado por esta casa, encaminhado ao Executivo, solicitando uma série de esclarecimentos. E aí, ao meu ver aqui, e a condição de sargento da Polícia Militar, não obviamente por aposentadoria, porque eu fui promovido em 2010, viu, presidente? Eu fui promovido quando saí e venci as eleições. A minha promoção ela é por excelentes trabalhos prestados à segurança pública. Eu fui promovido em 2010. Só para esclarecer algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade de compreender o complexo universo da segurança pública. Mas eu quero dizer o seguinte, presidente. Em atenção ao documento 658-27-321, pedido de informação assinado por este vereador e encaminhado ao Executivo Municipal, e nós recebemos a resposta. E a resposta ela é bastante clara, e essa condição de polícia, né, o mau cheiro, a malversação de recursos públicos, ela começa a se tornar clara aqui nas respostas que recebi. E fico contente porque me comprometi com a minha comunidade de esclarecer algumas coisas que estavam obscuras há muito tempo. Inicialmente, cumpre elucidar que o contrato em questão está vencido desde 31 de 12 de 2012, conforme o 4º termo aditivo. Sendo assim, não houve, após esta data, nenhuma gerência contratual por parte desta Secretaria de Habitação. Se abre um termo de contrato. A unificação das áreas é de responsabilidade do proprietário da área. No caso, na condição de contratada, esta secretaria não possui registros de unificação até a data do vencimento desse contrato. Conforme documento SEI 6192-187, datado dia 22/10/2001, foi projetado para implantação 1.800 lotes, sendo que somente se originaram 121 lotes. Então, nós temos aí menos de 10% dos lotes executados num contrato em parceria, quando não se falava em PPPs ou parcerias público-privadas, conforme o decreto 10.258, de 13 de setembro de 2001, primeira etapa, não havendo registros até o vencimento do contrato de conclusão de entrega dos demais lotes projetados, sendo que o loteamento foi denominado Severo Gomes. Não há registros desta secretaria a formalização da transferência de 50% dos lotes da primeira etapa e também não houve continuidade das demais etapas. O empreendimento foi dividido em etapas, sendo que a primeira etapa contou com 121 lotes, 118 lotes residenciais e 3 lotes comerciais, aprovado pelo Decreto Municipal 10.258, de 13 de dezembro de 2001. O município gerenciou 61 lotes. Prestaremos as informações quanto à parte do município. Quanto à parte da contratada, não temos acesso de instrumentos ou tipo de alienação utilizado visando a transferência dos lotes em questão. Seguindo ainda. Quanto a gerenciar a parte que lhe cabia, o município formalizou a concessão de direito real no uso de 59 famílias dos lotes em questão. À época, 2001, em média, R$ 4.778. Sob gestão do município, foram parceláveis, pagáveis em até 30 anos. Não há registros de pagamento à vista. Encaminhamos anexo relatório resumido dos valores vencidos, a vencer e a dívida total, documento 66192-204. Aliás, todos os vereadores podem acessar isso, porque isso veio para a Câmara, muito embora a formulação tenha sido a partir do meu gabinete, do vereador Richard Harris. Os recursos são creditados na conta do Fundo Municipal de Terras, Habitação Popular e Saneamento, na conta 164, agência 419 da Caixa Econômica Federal. No entanto, a mesma conta recebe várias receitas de alienação de imóveis dessa Secretaria de Habitação. E as perguntas que foram feitas, todas elas foram
respondidas com negação. Não, pois não há registro do cumprimento total das obrigações contratuais por parte da contratada até o vencimento, isso lá em 2010. A segunda pergunta que fiz, a resposta foi não também. O contrato venceu em 31/12/2012, sem registro de cumprimento das obrigações totais pactuadas por parte da contratada. Não há registros cabíveis nesta secretaria e em relação aos investimentos, em relação ao custo da primeira etapa, foi localizado somente o documento datado dia 22/10/2001, documento CI 6192-187. Com exceção dos documentos dotados em 22/10/2001, documento CI 6192-187, não há registro nessa secretaria das demais obras realizadas. R$ 291.463 foram os investimentos na pergunta que fazia ao Executivo em relação aos investimentos públicos. Né? Com exceção dos documentos do dia 22/10/2001, CI 6192-187, não há registro nessa secretaria em relação aos investimentos efetivamente realizados. Agora vem uma coisa que nos assusta, e hoje à tarde estava conversando, inclusive, com o secretário de Habitação. Por fim, aí, vale consignar que, diante da análise realizada de um contrato de informação em comendo, observou-se fortes indícios de descumprimento de contrato, razão pela qual a Secretaria de Educação amanhã abre um processo administrativo para fazer todo esse processo de investigação. Agora, senhoras e senhores vereadores, eu não sei se aqui tem algumas pessoas com bastante experiência, eu falo da experiência administrativa que tive. Aqui há uma série de descumprimentos, aqui há improbidade administrativa, aqui há falsidade biológica, aqui há uma série de indicações que, desde já, convoco os vereadores do meu partido, portanto, o líder, o vereador Roque Matei, a consolidação das assinaturas, para a abertura urgente de uma CPI, porque aqui sim há indícios de crime, indícios de uso de recurso público de forma indevida. Aliás, todo o processo de aterramento ou de infraestrutura utilizado, não se sabe sequer quem o fez e onde estão as autorizações ambientais para que isso acontecesse. Então, para mim está muito claro, eu quero me debruçar sobre isso, tenho certeza que farei esforço grande para presidir essa comissão, assim que todos aí se manifestarem após receberem, aliás, já receberam essa documentação, porque isso está no site nosso da Câmara, inclusive o que nós juntos votamos favorável para o encaminhamento desses esclarecimentos que fez o Executivo no dia 5 de maio. Portanto, as informações estavam distantes, acabaram recebendo mais 30 dias para que pudessem esclarecer. Então, presidente, aqui, para mim, há uma clareza líquida e certa, transparente como água, que existe uma série de irregularidades, criminais, inclusive. Portanto, eu, da onde venho, não me permito deixar de buscar os esclarecimentos necessários, inclusive trazendo o empreendedor dessa área para prestar esclarecimentos a esta Câmara de Vereadores, para que nós possamos dar, assim, uma continuidade muito mais clara. Conversar, inclusive, presidente, com os membros do Ministério Público, porque isso, para mim, o grande prejudicado, até pelo uso do recurso público, para que se pudesse consolidar aquilo, foram recursos de natureza pública, até ao que consta aqui. Então, é importante que nós tenhamos essa responsabilidade. No mais, presidente, as condições, hoje tive a oportunidade de dar uma volta na cidade, claro, com todo cuidado, sempre com uso de máscara, ao final de contas, temos que observar o decreto, salvo algumas condições aí que são as de academia de educação física, que correr 15 quilômetros com máscara é quase que impossível. De vez em quando temos que baixá-la, né, para buscar um pouco mais de fôlego. Mas tive a oportunidade, vereador Fábio D'Alonso, sei que Vossa Excelência tem ascendência muito grande no Costa Silva, mas eu tenho muitos amigos lá, e já lhe comunico que dei uma volta lá, mas foi justamente para visitar alguns amigos meus de longa data, que fizeram uma série de pedidos e tive a oportunidade de visitar e ver que o bairro lá está muito bem cuidado. Vossa Excelência tem encaminhado muitos pedidos aí ao Executivo e expliquei isso a boa parte dos amigos que por lá andaram. Então, as obras daquela Prudente de Moraes, um espetáculo, uma obra para ficar para a história, uma coisa que nós, talvez eu não vivenciei, né? Obviamente não vivenciei isso na Câmara, mas vivenciei isso nos deslocamentos que fazíamos aí
100, 120 km por hora para manter a ordem, ruas que entrávamos. Sabemos que temos muitas coisas para fazer, tenho certeza que a vida pública ela continua, né? Sejamos nós ou os próximos, e as condições para que isso aconteça estão ficando muito claras. Grandes obras em Joinville acontecem, e estão, o vereador Adilson Guilherme acabou de mostrar lá no Vila Nova, e hoje eu fui caminhar na cidade, visitando algumas áreas, estamos avançando assim de uma forma muito grande. É bem verdade que é no último ano, mas um governo não é feito de um ano, de 2, de 3 ou de 4. O governo é feito de 4 anos. Esse foi o princípio democrático. A escolha de fazer isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano é do executivo. Portanto, se preparou para fazer no último ano, que bom que está fazendo. E tenho certeza que, se olharmos no retrovisor da história, ou verificar que boa parte dos grandes políticos que por aqui passaram, a maior parte do governo, de suas gestões, não tenho dúvida alguma que foram sempre nos últimos anos. Então, parabéns ao prefeito pela sensibilidade, parabéns à equipe de trabalho que tem acertado. Nós temos coisas para consertar, isso está muito claro, não temos nada a discordar disso, e precisamos acertar o que está obscuro. Então, isso temos certeza. Obscuro não seria a palavra, né? O que ainda não está terminado, temos que buscar o encerramento. Agora, esse requerimento que fiz, presidente, peço atenção à leitura dos nobres pares, porque existe uma série de indicativos fortes, inclusive de crime na administração, que precisam ser elucidados. Então, não na administração pública, mas no processo da administração desse específico contrato entre a iniciativa privada e o poder público, que pode ser, talvez, um embrião desses projetos de parcerias público-privada ou PPPs, como possamos a chamar a partir de agora. Então, esse fato me causou bastante estranheza. Observei ipsis literis as respostas e padece, sim, ouvir a outra parte, carece, sim, de ouvir a outra parte, e é muito importante que nós façamos isso. Então, os vereadores, o vereador Roque Matei, Vossa Excelência, que preside, que é o líder do nosso grande partido, aliás, do maior partido deste município, e às vezes eu fico observando, né? Eu tive a honra de nascer nesse município e começo a observar os grandes feitos, né? E às vezes a gente leva sempre uma pessoa, não tenho nada contra, muito pelo contrário, foi quem me conduziu para esse mandato, me convidando a ser candidato, o senador Luiz Henrique da Silva, a qual eu carrego comigo a grande honra de ter ouvido a administração da penitenciária lá no plenário do Senado Federal, quando ele disse que a penitenciária de excelência é uma ilha, o falido sistema prisional brasileiro. Tenho muito orgulho disso, mas quero dizer que, com todas as propriedades e com todas as habilidades que lhe eram suas destrezas e habilidades que possuía, eu quero dizer que o DNA da nossa cidade ele está vinculado ao partido, ao MDB. Grandes obras, grandes conquistas, e boa parte dos vereadores que por aqui estão tiveram a oportunidade de passar por essa sigla partidária que construiu, na essência, pelo menos na história mais democrática, mais recente do país, a natureza do nosso município tem o DNA MDBista. Obrigado, presidente. Ok, vereador Richard, vou aproveitar um minuto aqui do MDB, como se fosse tolerância partidária. Só para informar aquilo que a vereadora Iracema falou, o vereador Iracema, é o processo seletivo simplificado para preenchimento. É importante isso aqui, hein? Muito importante. Vamos divulgar nas nossas redes sociais para ajudar o município de Joinville. O processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas para provimento de cargos em caráter temporário do quadro único do pessoal da administração direta e indireta do município de Joinville e Hospital Municipal São José do município de Joinville. Atenção para as vagas: enfermeiros, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional. As inscrições até quinta-feira, dia 21. Quinta-feira, dia 21. A minha sugestão é que a gente divulgue também. Peço à nossa assessoria de imprensa da Casa, da Câmara de Vereadores, que também possa fazer isso, colocar
bem explícito no nosso site para divulgar no máximo. Outra coisa importante que aconteceu, preste atenção, colegas vereadores, não, desculpe prestar atenção, não, chamar a atenção do público presente também, devolução de carros para locadoras. No Brasil, 160 mil motoristas de aplicativo devolveram os carros locados e já estão sendo alugados por apenas R$10 por dia. Motorista de aplicativo, do Uber, Pop e outros devolveram os carros por causa do baixo movimento após a crise do coronavírus. Para frear a devolução dos preços da locação, reduzida a metade da promoção com a diária apenas de R$10, ou seja, isso é uma empresa, né, tal. Então, são dados que eu acabei pegando aqui que eu achei importante, que aqui em Joinville também foi prejudicado, né? Isso aqui é uma notícia a nível nacional, isso é uma notícia a nível nacional, né? E aí, notícias boas, né, que a GM dá a volta, Volkswagen também, a General Motors, né, que é a mesma, desculpa, enfim, né, várias empresas estão voltando, aqui também a nossa BMW, Yamaha, ou seja, estão voltando e, novamente, o Brasil caminhando. Então, são algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com os colegas, isso é notícia, é claro, mas o tempo partidário ele dá essa oportunidade. Agora, como líder, se inscreveu a vereadora Ana Rita. Ana Rita, só deixa eu perguntar, vereadora Ana Rita, se mais alguém, vereador Roque, mais alguém como líder, vereador Maurício Peixe. Deixa eu só anotar aqui, tá, gente? Odir. Mais alguém, mais algum líder? Ok, são esses. Então, começamos com a Ana Rita. Então, boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e a quem nos assiste pelas mídias virtuais. Eu fiquei sabendo agora, por isso até nem falei antes, que a Frada protocolou um pedido para ingressar como assistente no mandado de segurança que foi impetrado contra a clínica vencedora da licitação. O objetivo deste nosso pedido de participação, né, como assistente, porque nós queremos contribuir com informações que possam auxiliar o magistrado a tomar uma decisão o quanto antes, né? Nós, inclusive, então, estamos mostrando que os casos que estão sendo deixados de lado são graves, não são casos de dar uma dipirona ou alguma coisa assim. São casos que exigem uma intervenção cirúrgica, às vezes, ou um tratamento mais prolongado. Portanto, não é... O objetivo aqui é deixar claro ao juiz a importância que tem esse serviço. E, mais uma vez, eu volto a frisar, eu não tenho interesse em que ganhe a parte A ou que ganhe a parte B. O que me interessa é que o serviço volte a ser ofertado, porque os animais precisam. E também eu soube agora, me mandaram um WhatsApp, só um minutinho para eu ver aqui, que o MP já se manifestou e ele deu ganho, no caso, à prefeitura, não sei se esse é o termo. Isso é, o MP está dizendo que a licitação está correta. Então, eu não sei se isso vai interferir na decisão do juiz ou não. Mas era isso, então, que eu gostaria de falar, na qualidade de líder. Obrigada, senhor presidente. Vereador Roque Matei. Obrigado, boa noite, vereadores, boa noite, público que nos assiste. Eu gostaria, né, de trazer um assunto importante que, nesses momentos de pandemia, né, no sábado passado, acho que já foi até mencionado aqui na sessão passada, nós tivemos a vacinação do H1N1 ali na Arena Joinville. E eu estive lá me vacinando, estou no grupo de 55 a 59, né? E recebi durante essa semana, ontem, principalmente, final de semana, alguns retornos, né, sobre o procedimento ali da vacinação.
Eu quero parabenizar pelos retornos que eu recebi, né? Eu lembro que no primeiro drive-thru que foi feito, tivemos uma série de críticas, né? E nesse sábado, a organização, enfim, o aperfeiçoamento do processo, né, fez com que a gente recebesse, como vereador, retornos muito positivos desse processo. E aproveitar, de além de elogiar, dizer que esse processo de vacinação, que trata aí de 55 a 59, as pessoas que estão no risco, professores, né, da rede pública e privada, que se não foram no sábado, eles podem sim, essa fase da vacinação, ela continua, né? Então é só procurar um posto de saúde mais próximo de casa e essa vacinação existe. Ah, nós estamos agora no momento de pandemia e nós não estamos indo para a escola. Mas isso vai passar, pessoal. E daqui a pouco os professores estão de volta, a gente está com a vida normal voltando aí, e nós precisamos estar vacinados, mesmo estando em casa. É importante que cada um de nós se proteja contra o H1N1, né? Então, assim, lembrando que essa vacina não protege do Covid-19, mas ajuda nesse processo todo. Então, vale a pena a gente ressaltar essa questão da vacina, né? Eu acho que precisamos, eu tenho um projeto de lei aprovado que trata de vacina itinerante, quando não atinge as metas, mas graças a Deus, nesse processo de vacinação, nós estamos aí muito próximos de atingir as metas e, de repente, nós não vamos precisar fazer um processo de vacina itinerante. Então, parabéns à equipe da saúde, parabéns à prefeitura, ao prefeito Udo, por fazer tudo isso aí e transformar esse processo de vacinação num processo bem bacana aí. E eu quero dizer para o vereador Facchini, que é óbvio que eu não esqueci do que ele me mandou de mensagem, e que amanhã nós estaremos pautando na Comissão de Finanças, né? Eu já pedi para os técnicos para fazerem isso, que o processo ele foi aprovado na Comissão de Legislação ontem e amanhã ele já está indo para a Comissão de Finanças, né? Eu fiz esse pedido já para que o processo tramitasse, tá bom? Era isso, presidente. Agora o vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, eu tomei a palavra, né, porque prestei muito bem atenção no que foi trazido aqui pelo vereador Richard. Eu acho que é interessante. Bom, nós temos que sempre ir no sentido de fiscalizar e procurar o que está errado. O que me assusta um pouco é que uma situação ocorrida lá em 2012, 2013, que terminou, passa o governo Udo todo, está chegando no final, e ninguém fez nada, vai fazer agora. Não sei onde está. O que fez a Secretaria de Habitação para poder cobrar isso que é devido? Eu não sei ainda direito o que é isso, onde quer atingir. O que fez a Prefeitura para cobrar judicialmente? Também não sei. Então, é bom a gente verificar por que só está acontecendo agora. Agora, uma coisa é certa, o que é de concreto, que tem objeto forte é o Rio Matias. Esse tem. Por que os vereadores do MDB não querem assinar a CPI do Rio Matias? Qual é o motivo que não querem investigar? Esse tem objeto fortíssimo, a gente sabe disso, isso foi provado agora quando o vereador Mauricinho trouxe na semana passada o assunto, e agora estão trazendo uma outra situação para apagar esta do Rio Matias. A gente sabe como é na política, como é que funcionam os bastidores quando você quer encobrir alguma coisa, arruma outra coisa nova para que aquela não apareça. No meu entendimento, na minha impressão que tem, está acontecendo alguma coisa. Por que, por exemplo, não assinaram a CPI, não querem fazer a CPI das lajotas em Joinville? O vereador Adilson falou agora de tantos quilômetros, muito bem, parabéns, e tem que ser feito. Agora, foi tirado nota fiscal? Eu gostaria de saber, foi tirado nota fiscal dessas ruas que fizeram lajotas? A empreiteira que fez, abonada pela prefeitura, tirou nota fiscal? Foi verificado, tem objeto fortíssimo, há um desvio de finalidade, há sim uma evasão de divisas aí para a prefeitura, quando não se tira a nota fiscal. Por que não querem investigar? Então, vamos assinar a CPI? Vamos assinar 3 CPIs. Acho que aí nós botamos, sim, as coisas nos devidos lugares. Há objeto certo e forte. Por que o governo não deixa assinar a CPI do Rio Matias
que está lá 60 e poucos milhões enterrados, e não sei se vai dar certo, ninguém sabe, e a questão das lajotas e da maneira que está sendo feita as lajotas em Joinville. Vamos lá? Querem fazer? Vamos então fazer. Vamos fazer o nosso papel de vereador, mas não pegar agora um só para poder apagar o resto que está aí e ninguém quer colocar a tona. Obrigado. E vereador Odir Nunes. Senhor presidente e senhores vereadores, a cada dia que passa eu fico mais abismado e quero dizer que o vereador Richard, líder do governo Udo nesta Câmara, acaba de fazer uma denúncia grave contra o próprio governo, contra o próprio secretário, porque eles infringiram o artigo 37 da Constituição brasileira, que trata dos objetivos da administração, dos objetos da administração pública, que é o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Eu quero dizer, eu vou assinar essa CPI, pode trazer, eu quero assinar. E vai ter gente, e Deus há de me dar a oportunidade de ver que o judiciário vai incriminar a administração pública por ato de improbidade administrativa, por não ter cobrado do contratante ou do contratado. Esta é a obrigação do poder público, não é a obrigação da pessoa, da empresa, da iniciativa privada ou do contrato particular. A responsabilidade é da prefeitura. Vereador Richard, você fez uma denúncia gravíssima contra a administração pública. E nós vamos ter que apurar. A responsabilidade civil e criminal é de responsabilidade da prefeitura. Ela que deveria ter cobrado de quem estava envolvido neste contrato, e a prefeitura não o fez. Não o fez. O senhor acabou de dizer que os órgãos da prefeitura, o prefeito, os secretários, a própria procuradoria do município praticou ato de improbidade administrativa. Eu quero assinar esta CPI. Eu quero assinar esta CPI. E, aliás, quero fazer parte também, se assim entenderem, da comissão da CPI. O senhor vereador Richard acabou de dizer que a prefeitura está em uma desorganização. O senhor está incriminando a administração pública por ato de improbidade administrativa. É verdade, porque a prefeitura deveria... Mais um segundinho, senhor presidente. Porque compete à parte prejudicada entrar com uma ação contra aquele que não exerceu ou descumpriu o contrato. Vereador Richard, esse tiro saiu pela culatra. O senhor fez uma denúncia gravíssima. Gravíssima. Eu estou há 30 e poucos anos, nunca vi alguém levantar uma questão desta. Então, senhores, a partir de agora eu quero assinar essa CPI. O contratante privado não tem nenhuma obrigação se ele não se sentiu lesado. A parte que se sentiu lesada é que tem que fazer a denúncia. O vereador Richard, o senhor fez uma denúncia gravíssima contra o governo da qual o senhor é líder. Obrigado, senhor. Obrigado. Algum líder ainda? Algum líder quer falar ainda? Vereador Richard. A ação que me foi dada, mas eu não vou falar como líder. Sugiro que o vereador em epígrafe aí faça a leitura do documento e observe o que eu falei. De qualquer forma, presidente, continuo aqui. Bom saber que já tem mais uma assinatura, portanto, 6 no PMDB. Os demais quiserem assinar, obrigado. Se não quiserem assinar,
fique à vontade. As 7 necessárias já estão muito claras. Então, presidente, eu passei parte da minha vida dando tiro, e eu nunca dei um tiro pela culatra. Aliás, eu nunca dei tiro pela culatra. Sempre foi preciso no alvo. Aqui houve uma informação que me chegou ao gabinete e eu não devo absolutamente nada a ninguém para buscar esclarecimento, seja o executivo, seja o empreendedor, seja quem for. A hora que nós abrirmos, nós vamos esclarecer. Bom saber que o vereador que me antecedeu tem tanta fobia em assinar e esclarecer, e eu vou ver até que ponto realmente nós vamos esclarecer isso aqui. Eu tenho certeza absoluta que nós iremos, sem sombra de dúvidas, esclarecer. Eu não tenho mais nada a declarar e agradeço, presidente, a oportunidade. Vereador Roque, só uma mensagem ao senhor, que o senhor converse com os nossos vereadores da base não, os vereadores do MDB, na acolhida das assinaturas. O vereador Odil já se pronunciou a favor à assinatura. Obrigado, presidente. Agora o Roque, como líder. Bom, rapidinho, né? Eu só quero dizer, vereador Richard, que é óbvio que, como líder da bancada, nós vamos fazer essa reunião, né? Analisar esse documento, que traz informações relevantíssimas e gravíssimas. Sim, vamos fazer, e como Vossa Excelência colocou, o MDB tem uma história em Joinville, né? E nós não vamos nos furtar de fazer esse levantamento, sim, e temos certeza de que o que foi levantado aí por Vossa Excelência precisa realmente ser tomada uma providência o mais rápido possível, ok? Um abraço, obrigado. Ok. O vereador Odil, vou liberar 1 minuto, como foi citado, tá? Senhor presidente, quero dizer que vou assinar. Em nenhum momento, no pedido de informação do vereador Richard, diz que há na justiça, que isso está tramitando na justiça. Portanto, se não está tramitando na justiça, é porque houve a prevaricação, porque houve o desleixo por parte da Prefeitura Municipal. Isso tem que ser cobrado. Eu quero dizer que, se a Prefeitura não cobrou, os gestores vão pagar por isso. Assim, eu também quero fazer cura ao vereador Maurício. Da mesma forma como o vereador Richard quer essa CPI, então assina do Rio Matias, vereador Richard, assina. Não estaremos passando essa vergonha e o gasto do dinheiro público. Obrigado, senhor presidente. Ok. Vereador Richard, como foi citado, 1 minuto, vereador. Vou falar bem rápido, presidente. Primeiro que coloco a palavra da minha boca. Eu faço arquiteto a ponto de conseguir as assinaturas necessárias através de muita objetividade e de clareza. Eu não faço politicagem. Isso aqui está claro que há muito mais transparente do que água, que há crime aqui nesse negócio feito. Então, nós temos a devida responsabilidade. Então, presidente, essa é a colocação. E outra coisa, presidente, eu tenho 30 segundos, 29 segundos ainda. Esse projeto, com todas as responsabilidades que cabem a esta gestão, portanto, isto é de 1999 e se encerra em 2010. E essas cobranças feitas, tem administrações que eu tenho certeza que alguns já estão no túmulo, não sei como responderão, mas os que exercem ainda a função poderão certamente trazer clareza e lucidez a essa questão que está em dúvida aqui em escuridão ou em obscuridade. Obrigado. Ok, pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Não consta um projeto na pauta regimental. Grande expediente. Artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária, número 216/2019, de autoria do vereador
Odir Nunes, que denomina via pública para fins postais. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Segue para a sanção o veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária, número 219/2019, de autoria do vereador Odir Nunes, que denomina via pública para fins postais. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Segue para a sanção o veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em discussão e votação dos trabalhos das senhoras e senhores vereadores, damos início à discussão da moção 115/2020, desculpa, qual teve o requerimento de prioridade aprovado pela sessão 13/5, porém, não chegou a ser discutido devido ao término da sessão. A moção 115/2020, nós vamos espelhar a moção. Só um pouquinho, que a moça aqui é nova. Sobe um pouquinho, né? A emenda. Aqui. A Câmara de Vereadores, essa moção é a 115. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovada a moção dos vereadores Cláudio Aragão, Roque Matei, vereador Pelé, Adilson Girardi, Mauricinho Soares, Richard Harris, do MDB, manifestam o pesar com a passagem dos 5 anos do falecimento do senador Luiz Henrique da Silveira. Em discussão a moção, com a palavra o proponente. Pode desespelhar. Eu sou o proponente junto com os 6 vereadores, me desculpa, os 5, né? Que a gente não consegue pegar a assinatura de todo mundo, então a gente menciona o nome de todos aqui da bancada do MDB. Colegas vereadores, no último dia 10, né, a gente não conseguiu votar devido ao tempo, tinha outras coisas na frente, e a gente segue o regimento interno. Mas no mês de maio, no último dia 10, né, às 15 horas, fez 5 anos. Fez 5 anos da perda do saudoso, né, senador, governador, prefeito, ministro da tecnologia, enfim, né, líder do MDB do Brasil e de Santa Catarina. Eu acho que aqui todos conviveram com o senador Luiz Henrique, aqui na plataforma azul, os vereadores, e o que mais me chama a atenção, e quem mais conviveu sabe, né, os vereadores que têm mais mandatos viveram mais com o Luiz Henrique do que aqueles que têm menos mandatos. Daí sim, nós como líder comunitário. Então, eu fiz essa moção junto com os colegas vereadores do MDB e passei para eles na nossa bancada, no grupo de WhatsApp que a gente tem também, para nós lembrarmos o que seria, né, por exemplo, eu lembro bem, e os vereadores lembram também, o Luiz Henrique, quando se candidatou em 96, novamente a prefeito, daí eu comecei a participar bem da história, né? E ali a gente tinha uma cidade de Joinville. De 97 em diante, quando ele assume a prefeitura, Joinville muda. Então, não dá para a gente olhar agora, né? Eu vi outro dia, alguns lembrarem alguma coisa, por exemplo, várias avenidas abertas. Não dá para nós olharmos a Joinville sem o Centro-Eventos. Não dá para olhar Joinville quando o Luiz Henrique foi governador, que ajudou para construir a arena. Não dá para nós olhar Joinville sem o Edmundo Dobler, ou o centro, o mega centro da Expoville, ou a Ponte do Trabalhador.
Ou, estou lembrando algumas coisas, é claro, né? A Ponte Mauro Moura, né? Ou tantas e tantas, né, coisas que o Luiz Henrique ele fez. E naquela época, o Luiz Henrique ele tinha muito conhecimento em Brasília, e isso ajudou o tempo dele de deputado, e ele trazia os recursos também de fora, que tinha mais recursos. Quando o Brasil conseguia descentralizar, conseguia trazer as emendas também. Então, o Luiz Henrique ele trabalhou muito isso, ele trouxe muito recurso para a cidade de Joinville. Então, não dá para nós imaginar, né, e pensar, por exemplo, a escola de balé Bolshoi, né, que o Luiz Henrique trouxe para a cidade de Joinville. Olha quantos e quantos empregos, turismo, venda, hotelaria, enfim, quantas coisas que o balé Bolshoi trouxe para a cidade de Joinville. Então, eu fiz questão de fazer essa moção. No dia do falecimento dele, eu oportunamente fiz uma live minha com o Celso Maldaner, que é o nosso presidente do MDB. Eles conviveram mais com o Luiz Henrique do que, particularmente, Cláudio Aragão, né? Eles têm uma história, a família Maldaner, em virtude do ex-governador e senador, amigo particular do Luiz Henrique, o Cacildo Maldaner. Enfim, né, eu fiz essa moção para lembrar um pouco daquela história bacana, daquele esportista, daquele homem alegre, daquele homem culto, né? O Luiz Henrique ele impressionava naquelas jornadas nossas, o vereador Facchini, quando nós éramos crianças, né? Eu e o Facchini acompanhamos muito e convivemos junto isso, Mauricinho. E nós estávamos nesse comício do Luiz Henrique, e nós estávamos ali puxando bandeira, camiseta, sei lá eu, que a gente estava fazendo tudo aquilo ali. E o Luiz Henrique sempre terminava um comício e cantava uma canção, ou brincava, né? Mas ele sempre dizia como é grande o meu amor por ti, Joinville. Enfim, né? Ele usava muito essa expressão. Então eu fiz essa moção para não lembrar, né? O quanto que é bom você plantar e colher frutos. O quanto que é bom você fazer coisas boas. E o Luiz Henrique ele deixou para Joinville, deixou exemplo Brasil afora, né? Porque você não vê o nome do Luiz Henrique em nenhum desse envolvimento que aconteceu no nível de Brasil. Eu não vi, né? Não vi, não foi citado. Então ele deixou realmente uma semente, um espelho, né? Um espelho de fazer o bem. Pode até errado, mas errou fazendo bem. E quem erra fazendo bem, com certeza não vai ter problema. Então, a falha, o ser humano, mas enfim, o Luiz Henrique, para mim particularmente, o Cláudio Aragão, eu tive uma história de convivência, de amizade, de conhecimento, né? Eu não poderia deixar a nossa bancada, o MDB, eu tomei liberdade, né, de fazer essa moção, iniciativa, e depois pedir também para os colegas do MDB. E, enfim, né, o Luiz Henrique, eu lembro bem, o vereador Facchini lembra também, o vereador Mauricinho lembra, e uma brincadeira do MDB aqui, claro, né? Nós estamos falando da moção, mas a gente pode brincar. E o ex-vereador João Carlos lembra também. O Luiz Henrique, na nossa eleição de 2012, ele disse para nós, disse para o Facchini, disse para o João Carlos, disse para o Cláudio Aragão e disse para o Mauricinho. Os quatro queriam se eleger e a sequência da eleição. E foi batata. O vereador Facchini lembra dessa história, o vereador Mauricinho está aqui na plataforma, lembra também, e o vereador João Carlos, com certeza, está assistindo na casa dele, em outro lugar, também lembra muito dessa história. Então, o Luiz Henrique marcou a minha vida, né? Eu não poderia deixar de passar, então, a família, né, enlutada, né, a família enlutada, toda a nossa gratidão, nossos sentimentos, né? E vocês sabem o quanto que Joinville, né, amou essa pessoa, né, e admirou, e o que ele nos ensinou. Eu lembro aqui que acho que todos quase vão falar aqui. Eu sei da admiração do Maurício Peixe pelo Luiz Henrique, eu sei do Odir, eu sei do vereador Jordão, do vereador Nifo, eu sei de cada um de vocês, do vereador Facchini, admiração que vocês tinham, né, e têm pela pessoa e pela família do Luiz Henrique, porque nós convivemos com ele, vereador Jaime, vereador Pelé, vereador James, que conviveu, foi secretário, eu acho, James, né, James? Foi secretário do Luiz Henrique, né? Foi, né?
talvez eu já li. Então, vereador Richard com a palavra, depois vereador Roque, depois vereador Odir, depois vereador Maurício. Presidente, falar o Luiz Henrique da série de obras e de tudo que ele representou para a política joinvilense, para a política catarinense. E, novamente, eu não sou muito fã de passar a mão na cabeça de canalha. Se aqueles canalhas lá em Brasília tivessem dado a oportunidade dele nos presidir no Senado Federal, com certeza a história do país seria outra. Nós estaríamos mais alicerçados sobre vários pontos que estamos aí em dúvidas. Mas eu quero falar da minha experiência. Primeiro, de parabenizar, né, por ter unido o grupo MDBista. Somos aí 6 vereadores, portanto, a bancada mais representativa desta Câmara em número de vereadores, oriundos todos de um processo de plantio de ideias e de sugestões que fez o Luiz Henrique ao longo da sua caminhada nessa terra. E eu, presidente, posso dizer que ele tinha algo fora do comum. Imaginar segurança pública da forma com que ele imaginou, as ações que ele, como protagonista, à frente de um Estado que representa para o país uma receita muito significativa, um Estado dos mais importantes do ponto de vista industrial e de fábrica de ideias, enfim, da indústria 4.0, Santa Catarina figura, obviamente, como uma importância ao nosso gigantesco país. E ele, no período em que esteve à frente do Estado, fez várias ações. Uma delas foi transformar a economia do nosso Estado. Nós éramos tímidos na produção de impostos e taxas, e ele, nos seus primeiros 4 anos de governo, fez algo fora da curva. Investimentos nas áreas de infraestrutura e os serviços que o Estado prestava à população catarinense deixaram muito claro. E eu aqui, presidente, quero falar porque hoje, casualmente, essa moção tem muito a ver com o que eu vou falar. O governador Zema, do estado de Minas Gerais, fazia uma moção, fez várias, aí rodou as redes sociais aí dizendo que as economias prestadas com a mão de obra do preso tornariam aí visível 2.400.000. Bom, isso recentemente. O governador Luiz Henrique, quando implantou o programa de gestão compartilhada no sistema prisional catarinense, fez algo fora da curva. O país era resistente a tudo isso, e as demonstrações da clareza que ele observava, enquanto alguns debatiam a possibilidade de se fazer gestão compartilhada e a integralidade da administração pelo Estado, ele já estava lá na frente. E o sistema prisional, que ele me deu a honra de administrar na maior cidade do Estado, reduziu a reincidência de 80 para 19. Obviamente que existe um trabalho de uma equipe dentro daquela unidade prisional que pensou em como nós devolveríamos esses indivíduos à nossa sociedade. Mas, mais que isso, produzir condições para que isso pudesse ser feito e ter essa sensibilidade de fazê-lo, foi o senador Luiz Henrique. Enquanto se alardeia 2 milhões, nós, no período em que administramos a penitenciária, economizamos 34 milhões. Tudo porque o senador Luiz Henrique teve essa capacidade de observar que o Estado, além de todas as atividades que presta à comunidade, a segurança pública também é uma delas. Então, nesse caminhar das ações que estavam me desenvolvendo, tive a oportunidade de conhecê-lo, de me convidar, e como Vossa Excelência aqui falava, ele também fez uma citação muito importante quando disse o seguinte para mim: se você não for o vereador mais votado, ficará entre os 3 primeiros. E, de fato, fui o 3º vereador mais votado, com 5.464 votos. Ele realmente era uma pessoa dinâmica, compreensiva e entendia efetivamente sobre política. Então, presidente, essa moção é, sem sombra de dúvidas, uma atenção que devemos a esse grande homem que por aqui andou, que por aqui deixou exemplos, e tenho certeza absoluta que cada um dos políticos que aqui estão tem um pouco do DNA do Luiz Henrique. Obrigado, presidente. Ok. Colegas vereadores, eu só vou esperar um pouquinho aqui, que nós tivemos um probleminha no ao vivo, tá? Só um minutinho, fica todo mundo na plataforma aí. Os técnicos estão vendo aqui. Nós estamos sem a conexão, daí não está sendo transmitido, tá? Transmitido agora.
Está sendo também. Se o bônus de 4G será ativado em 20 minutos e será válido por 30 dias. Mas devia deixar um vídeo de licença no dele. É que, na verdade, ele nem consegue, tá? De onde eu quero que ele não tem que ter consumo mesmo, que o meu é mesmo. Fecha o áudio do Richard. Ok? Ok, voltamos. Deu um sinal de vida aqui. Vereador Roque Matei. Espera aí só um minutinho, vereador Roque. Nós vamos abrir a plataforma. Vereadora Ana Rita, a senhora me ouve? Eu vou passar a palavra para o vereador Roque e vou me ausentar por uns 2 minutos daqui. Pois não, presidente. Vereador Eu assumo a mesa. Roque Matei. Isso, marca o tempo, por favor, presidente, no cronômetro. Opa, ok. Eu gostaria, né? Primeiro eu quero parabenizar aí o vereador Aragão, e quando conversávamos sobre a elaboração dessa moção, né, os vereadores do MDB, ficamos extremamente felizes, né, por poder homenagear esse homem, né, o Luiz Henrique, que realmente eu resumo, vereador Richard, na palavra visionário, né? Para quem conheceu, nós estivemos muito perto do governador, do prefeito, do deputado, do senador e do ministro das Ciências e Tecnologia, Luiz Henrique da Silveira. Eu quero dizer que cada vez que esse homem, esse grande homem, né, usava a palavra, nós saíamos inspirados das suas falas, das suas visões importantes de presente e de futuro, né? E eu aqui reporto uma passagem, vereador Fábio D'Alonso, na área da educação, né? Um homem que lutou muito, trabalhou muito pelas universidades aqui da região, Univille, Sociesc, as outras todas, né? Mas eu, como passei a minha vida praticamente toda na Escola Técnica Tupi, Sociesc, reputo o momento em que o Luiz Henrique foi o ministro da Ciência e Tecnologia e olha a visão, né? Ele trouxe para essa região, vereador Nivo, o Centro de Mecânica de Precisão, né? E a região norte do estado de Santa Catarina se transformou num polo de ferramentaria, o maior polo de ferramentaria do sul do Brasil. Então, assim, além de visionário, fomentava o desenvolvimento econômico. Então, essa passagem importante, né, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que não foi uma passagem longa, mas aproveitou esse momento para olhar para a região, para o estado de Santa Catarina, e dizer, ali nós podemos fortalecer uma ala importante da indústria, né? Uma parte importante da indústria, um sustentáculo da indústria, não só catarinense, do sul do Brasil, mas a indústria brasileira, que era da ferramentaria, e trouxe o Centro de Mecânica de Precisão. Projeto fantástico que alavancou não só a indústria, mas também toda essa parte de ciências e tecnologia aqui na nossa região, transformando a então Escola Técnica Tupi numa das maiores universidades na área de tecnologia do sul do Brasil e, por que não dizer, do país. Então, falar de Luiz Henrique, né, é trazer muita inspiração para todos nós que estamos aqui na Câmara de Vereadores, mas para muitos políticos, né, que se inspiraram, e bem dito pelo vereador Richard, se ele tivesse assumido o Senado Federal, talvez a história seria outra, né? Então, eu quero dizer mais uma, a educação pública joinvilense passa muito pelas mãos do Luiz Henrique, quando ele trouxe para ser secretário da Educação o nosso grande professor Silvio Siniskovski, um homem que, junto com o visionário Luiz Henrique, fez uma transformação importante na educação de Joinville, dando todas as condições e alavancando Joinville, né, para que agora, na nossa gestão, nós pudéssemos aperfeiçoar, melhorar e transformar Joinville
nessa cidade onde a educação faz todo sentido, né? E a educação brasileira vem beber da nossa fonte da educação pública joinvilense, em momentos normais e em momentos de pandemia, onde nós estamos mostrando como se faz para atingir as crianças lá na ponta, que estão hoje em casa e precisam continuar não só com essa atenção de levar material, etc., mas continuar com a aprendizagem. Isso é importante. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar o grupo, parabenizar o vereador Aragão por liderar esse processo e dizer que me sinto orgulhoso em poder assinar essa moção e homenagear um homem que, acima de tudo, fomentou a educação, a cultura e o desenvolvimento econômico aqui da nossa região, do nosso estado como governador e do nosso país enquanto atuou lá em Brasília. Parabéns, a nossa homenagem a esse grande homem, visionário e que fez muito pelo nosso país, pessoal, pelo nosso país. Ele foi e será lembrado como um grande homem, um grande político brasileiro, não só aqui da região, mas do país inteiro. Parabéns, e vou terminar com uma frase que ele sempre dizia: viva Joinville! Valeu, valeu, vereador. Vereador Odir Nunes, o vereador Odir foi o que mais conviveu com o político aí, né? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Vereador Roque, Vossa Excelência disse aquela frase brilhante que o sempre prefeito Luiz Henrique dizia: viva Joinville! Algo que hoje nós não poderíamos dizer. Queria dizer que convivi com o Luiz Henrique, uma pessoa extremamente sensata, cumpriu todos os compromissos com a comunidade de Piraberaba, e durante todos esses anos de eleição, o MDB nunca ganhou em Piraberaba. A primeira vez que ganhou foi em 96, quando nós o apoiamos. Apoiamos um contrato, numa carta aberta das obras para a comunidade. Agora, eu quero dizer que sou favorável à moção, mas isso não diz nada, vereador Cláudio. A maior gratidão, a maior virtude de um homem é ser grato às pessoas. O MDB, nós deveríamos, e já falamos, já passaram-se tantos anos da morte do Luiz Henrique e o prefeito municipal não teve a dignidade de montar, de fazer uma estátua ao Luiz Henrique, aquele que realmente amava esta cidade. Não tem apenas, foi colocado numa obra do governo do estado, o primeiro elevado de Joinville, mas as futuras gerações não conhecerão o Luiz Henrique. Então, o MDB deveria, e todos nós deveríamos, e já propomos isso, que fosse dado ao Luiz Henrique uma estátua pelo que ele fez. Agora eu quero dizer, se o Luiz Henrique hoje saísse do túmulo e voltasse a andar pela cidade, com certeza ele iria dizer: eu quero voltar para o túmulo, porque estou envergonhado do meu MDB, estou envergonhado da cidade que eu tanto amei, porque ela está desprezada pelo MDB e por quem comanda. Eu não tenho a menor dúvida que o Luiz Henrique iria pedir para voltar para a sepultura, envergonhado pelos seus sucessores que deixaram a cidade nessa tristeza que a cidade está. Ele, com certeza, iria ficar muito entristecido e dizer: o que eu fiz em apoiar essas pessoas para dirigir a cidade que eu tanto amei, que eu tanto trabalhei, que eu tanto me dediquei, e não souberam
conduzir os destinos da cidade. Esta seria, com certeza, a conversa do Luiz Henrique. Ele iria dizer: que vergonha que fizeram com a minha cidade, que vergonha o MDB fez com a cidade que eu tanto fiz por ela, cidade que eu amei, cidade que eu me dediquei. E a mesma coisa também do Estado. Que vergonha agora o governador está envolvido em falcatruas, em desvio de dinheiro, principalmente na questão da saúde. Luiz Henrique, eu sei que você está num bom lugar. Fique lá, não volte por enquanto, porque você iria se sentir envergonhado da forma como Vossa Excelência iria ver o estado da nossa cidade. Obrigado. Ok, agora o vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, posso até me emocionar de falar do Luiz Henrique, porque eu convivi com ele, convivi muito. Foi ele que me trouxe para a política, juntamente com o Ney no Laboratório Catarinense, e sempre em conversa sobre o MDB. A gente sabe que o Laboratório Catarinense, a família Borges, sempre foi MDBista, fundadores do MDB em Joinville, e que tinham como grande amigo Pedro Ivo Campos e Luiz Henrique da Silveira, dois governadores do estado onde todos nós apoiávamos. E foi lá no Laboratório Catarinense, numa conversa com o Ney e com o Luiz Henrique, que me convidaram, ele me convidou, juntamente com o Ney, para entrar na vida pública, e eu que era diretor do Laboratório Catarinense. Fui e fiquei até hoje, 24 anos. Devo muito ao Luiz Henrique e aos ensinamentos que ele me deu. Em 1999, ele me convidou para ser secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Fiquei por 4 anos, só saindo ali na eleição de 2020 para poder concorrer à reeleição de vereador. E muitas coisas ele me ensinou. Ele me chamava até de Bom Maurício. Ele disse: Maurício, teu nome está errado, é Bom Maurício, porque você é uma pessoa correta. E as coisas que ele pedia para a gente, ele não precisava pedir 2 vezes. Todos nós, quando ele pedia, sentia vontade de realizar, de fazer, porque o carisma que ele tinha e a visão que ele tinha era fantástica. Talvez aqui quem conviveu mais lá nesse período com ele foi eu, o vereador James, que era presidente da Fundação 25 de Julho, né? O vereador Odir, mas que não era MDB, nós éramos MDB e convivíamos. E eu vi todas as ações do governo, o idealismo, a visão. Ele era um visionário, realmente. Ele imaginou para Joinville e pegou o modelo da cidade de Bilbao de transformação da Espanha, a transformação de São Francisco, na Califórnia. Ele trazia modelos para impulsionar Joinville para o crescimento, o desenvolvimento, e dizia também: nós vamos implantar em Joinville um turismo qualificado. Joinville, eminentemente, é uma cidade industrial de chaminés. Nós vamos fazer a indústria do turismo, as fábricas sem chaminé, criação de emprego e geração de emprego. Quando ele se preparou para ir ao governo do estado, eu dizia que ele se preparou praticamente sozinho. Ele confiou quando a pesquisa apontava ele 1%, 2%, e o Espírito a mim, como virtualmente reeleito, não tinha quem tirar. E ele começou a brigar internamente dentro do partido do PMDB, porque muitos não queriam que ele fosse. Me lembro um dia lá na propriedade do vereador James Schroeder, lá no Jativoc, uma reunião com os secretários e reunião com alguns amigos. O Luiz Henrique bateu forte na mesa, aí ele sabia bater. Esse sabia bater na mesa, não batia por qualquer coisa. Mas quando ele batia na mesa, ele disse: será que eu tenho que entrar armado dentro da minha própria casa? Vocês não confiam em mim? Eu vou ganhar essa eleição para o Estado, porque Santa Catarina merece e precisa. Na primeira viagem que ele fez, ninguém quis ir com ele. Ele me ligou um sábado de manhã e eu fui com ele para Chapecó. Nós fomos de carro. E nós estamos conversando, e lá foi a primeira vez que ele fez esse símbolo
todos por Santa Catarina. E ali, depois foi em Lages, acompanhei ele por diversas viagens. Depois já teve um aviãozinho que emprestado, levava ele, e quando ele cresceu na pesquisa, todo mundo queria apoiar, e ele fez o impossível, ganhar do Espiridion Amin, que era o grande ícone da política catarinense. Ele mostrou como é que era ganhar uma eleição correta, com propostas e com trabalho. Quem caminhava com ele, o vereador Cláudio, lembra que nós não conseguíamos quase acompanhar ele nas caminhadas, que ele era rápido. Então, esse sim, esse honrava o MDB, esse era o MDB, e ele morreu com certeza magoado, porque aqueles que ele apoiou, inclusive a administração atual, ele não concordava. Morreu magoado porque viraram as costas para eles. Nós, quem conviveu lá perto, sabe disso. Alguns de vocês sabem, mas nunca vão falar. Infelizmente, ele está lá com Deus, está lá porque ele só fez o bem. Claro que na política a gente traz algumas pessoas que não comungam com a mesma proposta nossa, mas eu nunca vi o Luiz Henrique, né, perseguir, se alterar ou não ser uma pessoa boa querendo ajudar a todos. Fez muito bem para Santa Catarina. Tem os inimigos, tem os problemas sempre, mas o que ele fez foi muito maior. E eu estava na festa do arroz, a festa ali no Cristo Rei, em maio, quando lá recebemos a notícia da morte do Luiz Henrique. Joinville toda chorou. Não só Joinville, o estado de Santa Catarina chorou, e muita gente no Brasil, inclusive Brasília, chorou, porque perdemos um grande homem, um grande estadista, e que seguia a cartilha de Ulisses Guimarães, que ele sempre falava. Que Deus o tenha lá, Luiz Henrique, nosso grande amigo, e todos por Santa Catarina. Ok, vereador Maurício, só para lembrar, mas abre ali para o vereador Maurício. O vereador Maurício tem que, não é corrigir, né? Só para lembrar, porque eu lembro bem. Você assumiu em 97 até o ano 2000 a secretaria, né? Não foi? Não, 99, em março de 99, aí saí em março, 31 de março de 2000, a reeleição, e fiquei até o final de 2002, quando o Luiz Henrique foi para o governo estadual e o Tebaldi assumiu. Quando o Tebaldi assumiu, eu saí. Não, é que você falou o ano 2020, só para corrigir, tá? Ah, eu falei 2020? Desculpa, foi 99. 99, assim. Por causa da emoção. Vereador Facchini. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quero começar lhe parabenizando, vereador Cláudio, pela sensibilidade, por essa moção em reconhecimento ao maior homem público da nossa história. Sabe, eu aqui escutava a fala dos colegas e pensava, quando eu nascia, há 42 anos atrás, o meu pai estava no gabinete do então prefeito Luiz Henrique da Silveira. Mais tarde, eu me filiei ao MDB, mas me filiei ao MDB de Luiz Henrique, não esse MDB de hoje, ao MDB que tem uma história de amor com essa cidade. Quando, da partida desse grande homem público, eu estava na condição de presidente da casa. E eu fiz um pronunciamento, uma homenagem a ele, aonde eu dizia que não existe só uma única obra que não carregue na sua argamassa as digitais das mãos do homem público Luiz Henrique da Silveira. Esta é uma verdadeira história de amor com a nossa cidade. Esta é uma verdadeira história de realização, de compromisso, de feito por Joinville. O Luiz Henrique gostava de pessoas. O Luiz Henrique gostava de gente. O Luiz Henrique fez do exercício da gestão pública um instrumento que verdadeiramente fez a diferença na vida das pessoas. O Luiz Henrique fez do ato de ser político um instrumento do bem. O Luiz Henrique, com a frase inesquecível, viva Joinville, porque se tinha motivo para dar um viva Joinville. Lamentavelmente, não é a Joinville que vivemos hoje. Lamentavelmente, não é a Joinville que Luiz Henrique da Silveira ensinou. Não é a Joinville dos grandes feitos de Luiz Henrique da Silveira. Nós sabemos, nós que
que vivemos essa cidade, que nos filiamos no MDB do Luiz Henrique, nós sabemos o que significou e nós também temos a sensibilidade para saber o que o Luiz Henrique, lá de onde está pensando da nossa Joinville de hoje. Não houve uma única escola nessa cidade, vereador Roque Matei, que não carrega na sua argamassa o DNA das mãos do senador Luiz Henrique. Quando ele foi prefeito pela primeira vez, a Ponte do Trabalhador, a descentralização da infraestrutura, a descentralização da saúde, um choque de desenvolvimento econômico e, por consequência, social em nossa cidade. Todos nós sabemos o que é Joinville antes, o que foi Joinville de Luiz Henrique da Silveira. E, lamentavelmente, nós também estamos enxergando a Joinville de hoje. Em época de Luiz Henrique não existia obra parada. Não existia obra do Rio Matias com 5 anos. É bem verdade, vereador Maurício Peixe. Ele dava tapa na mesa, mas a obra ficava pronta. Ele dava tapa forte na mesa, mas fazia do exercício da prefeitura um instrumento para ajudar as pessoas. Um amor pela cidade. Não pelo poder. Luiz Henrique não foi político pelo poder. Luiz Henrique foi político para servir as pessoas. E ficou aí o maior legado de um homem público catarinense. Nós sabemos disso. Nós sabemos que hoje Brasília tem a cara de Luiz Henrique porque ele foi por enfrentamento. Um homem que brigou pela democracia, a exemplo dos seus grandes líderes, sim. Agora, nós aqui em Joinville, nós precisamos ter a coragem, não somente de falar de Luiz Henrique, mas de seguir os seus ensinamentos. Nós temos que ter a coragem de fazer com que o prefeito Udo faça uma homenagem verdadeira a esse homem público. Porque, como falou Odir Nunes, as futuras gerações não vão saber quem foi Luiz Henrique, porque não há hoje sequer um busto desse homem que tanto fez pela nossa cidade. Nós, vereadores desta legislatura, temos um compromisso de honrar, não somente com uma moção, mas com uma obra física que possa homenagear e colocar Luiz Henrique na história futura. Porque na nossa história, na história de Joinville, na história de todos que chegamos até aqui, sabemos e reconhecemos, vereador Cláudio Aragão, esse grande homem público que tanto fez pela nossa cidade. Parabéns! Parabéns a você, vereador Cláudio Aragão, parabéns aos vereadores que tiveram a coragem de fazer essa moção, mas que nós possamos ir além e fazer do exercício do nosso mandato um instrumento que possa fazer o bem para as pessoas, a exemplo do que foi Luiz Henrique da Silveira, um homem que construiu uma relação de amor e dedicação por Joinville. Viva Joinville! Ok, obrigado, vereador Facchini. Nós ainda temos mais 3 vereadores inscritos. Nosso tempo regimental esgotou. Nós vamos encerrar a sessão. Alguém quer falar uma questão de ordem, alguma coisa? Ontem eu quero pedir perdão que eu não vi o vereador Facchini, queria levantar o dedo, tem que me desculpar, eu não vi. E o técnico aqui falou que o vereador queria falar uma questão de ordem, caminhamento regimental. Alguma comissão, alguém? Não? Obrigado, então. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, ao público que nos acompanha pela internet, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizado em 20 de maio de 2020, quarta-feira, às 17 horas, na plataforma virtual Zoom. Uma boa noite a todos.